A história segue um jovem chamado Kelvin que é reencarnado no mundo de fantasia pelo Ser Supremo da Reencarnação. O Ser Supremo encarregado cometeu um erro que custou a vida de Kelvin. Para corrigir seu erro, ele pediu ajuda ao Ser Supremo da Reencarnação. Kelvin reencarnará no mundo de fantasia, mas sem suas memórias anteriores. Kelvin foi dado a oportunidade de escolher conjuntos de habilidades diferentes que o ajudarão em sua nova vida. Durante sua reencarnação, ele aparentemente se apaixonou pelo Ser Supremo da Reencarnação, mas ele não se lembrará de tudo isso quando acordar. Kelvin acorda no meio da floresta e a tela de status aparece na sua frente, sendo necessário pressionar Start para continuar. Há uma voz comunicando com Kelvin e descobre-se que a voz pertence ao Ser Supremo da Criação, Melfina. Kelvin havia pedido a Melfina para ser sua serva quando foi pedido que ele fizesse um desejo. Kelvin olha para seu status e percebe que ele é um invocador. Melfina diz a Kelvin para ir até a cidade mais próxima, Part, para se registrar como aventureiro. Por enquanto, Kelvin só pode ouvir a voz de Melfina até que ele seja poderoso o suficiente para invocá-la. Melfina concordou em ser sua serva porque ela decidiu tirar uma folga do trabalho, já que tem assistentes trabalhando para ela no momento. Kelvin entra em uma guilda para se registrar como aventureiro. Melfina diz a ele para não se registrar como invocador, pois invocadores de classe S são muito raros. Eles raramente têm um por nação, e a nação tomará interesse nele assim que descobrirem que ele é um invocador, e de classe S, além disso. Kelvin então se registra como Mago Verde e recebe o cartão de classificação F. A recepcionista Anjo informa que ele pode aceitar tarefas que estão um nível acima do dele, no entanto, ele não receberá pontos extras se completar a tarefa com sucesso. Se não conseguir completar, recebe uma punição. Completar 10 tarefas seguidas significa promoção para o próximo nível. Para sua primeira tarefa, ele é instruído a derrotar pelo menos 3 slimes azuis. Kelvin encontra os slimes e Melfina lhe diz que ele pode fazer um contrato com um dos slimes, mas o slime precisa enfraquecer e concordar com o acordo de contrato. Kelvin vai atrás de um dos slimes, mas não foi tão fácil quanto ele pensava. Os slimes continuam brincando com ele até que Kelvin consiga derrubá-lo no chão. Ele então estende a mão e forma um contrato com o slime azul. O slime desaparece na consciência de Kelvin e ele pode convocá-lo sempre que quiser. Kelvin nomeia o slime de Cloto. Também há uma rede em sua consciência que seus servos podem usar para se comunicar. É assim que Melfina está se comunicando com Kelvin e Cloto também pode se comunicar com o Du. Agora, Kelvin formar um contrato com Cloto aumentou o nível dele e ele agora está mais forte. Kelvin então tenta suas habilidades de invocação e as usa para invocar Cloto. Ele então dá a Cloto a tarefa de ajudá-lo a derrotar 3 slimes azuis. Cloto absorve os slimes, mas desintegra seus núcleos para que Kelvin possa usá-los como prova depois de concluir sua tarefa. Kelvin relata de volta à guilda após completar sua tarefa e recebe o pagamento pelo trabalho. Ange direciona Kelvin para a área onde ele pode conseguir uma cama para dormir. No caminho para a estalagem, ele passa por um beco onde vê alguns escravos sendo exibidos para venda por traficantes de escravos. Entre os escravos está uma garota élfica, mas Kelvin não tem dinheiro para comprá-la e vai embora. Kelvin chega ao espírito da canção e encontra a recepcionista Claire. Claire o leva ao seu quarto e também prepara uma refeição para ele. Isso sinaliza sua jornada e aventura em outro mundo. Pouco depois, Kelvin é promovido para a classificação após completar o número necessário de tarefas e Ange sugere que Kelvin forme seu próprio grupo, já que ele começará a realizar tarefas mais difíceis. Kelvin pensa consigo mesmo que não precisa de um grupo, já que tem o Cloto. Ange pergunta a Kelvin se ele é de outro mundo, pois ele é bastante forte para um iniciante, mas Kelvin prefere não responder. Enquanto Kelvin fala sobre que tarefas ele deve realizar em seguida, um aventureiro chamado Cashel entra. Ele sugere que Kelvin derrote o Cavaleiro Fantasma Negro. Cashel se apresenta como um aventureiro de classificação D para Kelvin, sem que ele saiba que isso é um truque habitual de Cashel para enganar novatos, fazendo-os acreditar que ele é fraco e depois os humilhar. Todos na guilda têm medo de Cashel, pois ele é, na verdade, um aventureiro de classificação B. Cashel diz que seu grupo está indo atrás do Cavaleiro Fantasma Negro e quer que Kelvin se junte a eles. Ange tenta protestar, dizendo que a tarefa será muito difícil para Kelvin, mas Cashel a cala. Então Kelvin diz a Cashel que não está interessado em se juntar ao seu grupo para derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro. Kelvin usa seu olho de avaliação para verificar as estatísticas de Cashel e descobre que ele estava mentindo sobre suas estatísticas e classificação. Ele também tem um título preocupante e Kelvin percebe que Cashel não vai desistir. Então, Kelvin faz uma proposta a Cashel, eles competirão contra o Cavaleiro Fantasma Negro, e quem o derrotar primeiro será o vencedor da competição. Cashel está confiante e aceita imediatamente o desafio.
Cashel encontra um dos membros do seu grupo, Gimel, e diz a Cashel que sua avaliação é de classificação C e ainda não consegue ver as estatísticas de Kelvin. Sugere que a habilidade de ocultação de Kelvin seja de pelo menos classificação C. Outro membro do grupo é Rai, que parece ser o músculo do grupo e mal pode esperar para esmagar Kelvin. Mais tarde, Cashel e seu grupo chegam ao castelo antigo e descobrem que todos os monstros mortos-vivos já foram derrotados. O que resta é apenas o Cavaleiro Fantasma Negro. Kelvin revela-se e diz que estava esperando por eles. Kelvin revela que sabe de seus planos para lhe causar danos e que aparentemente eles têm matado outros aventureiros para aumentar seus próprios pontos de classificação em vez de apenas completar tarefas. Rai é o primeiro a ir atrás de Kelvin, mas ele é preso em uma videira de lama. Gimel tenta escapar, mas é impedido por um Cloto. Acontece que o Cloto agora evoluiu para uma lesma glutonia durante todas as suas tarefas. Seu título agora é Devorador e ele é ainda mais forte. No entanto, ele pode voltar ao seu tamanho usual quando quiser. Juntos, eles derrotam Cashel e seu grupo. Após derrotar os 3 aventureiros corruptos, Kelvin decide que é hora do evento principal. Ele abre a porta que leva à sala onde o cavaleiro está esperando. Kelvin se aproxima do cavaleiro e lhe diz seu plano de torná-lo um membro de seu grupo. Isso surpreende o cavaleiro, que diz que a maioria das pessoas só vem até ele com suas espadas. A dupla se senta para conversar. O cavaleiro diz a Kelvin que ele era humano uma vez, mas não está pronto para contar a Kelvin o motivo de ter se transformado em um monstro. O cavaleiro diz que não tem país ou rei para lutar. Ele revela que seu nome é Gerard, mas Kelvin terá que derrotá-lo antes de poder formar um contrato com ele. Uma batalha acontece entre a dupla e durante a luta Gerard revela por que tem se mantido vivo. Ele era o capitão dos cavaleiros em sua pequena cidade. Alcal, um dia, um elfo chamado Gidora do continente ocidental veio com uma proposta para o rei. Gidora veio em nome do Império de Lisaia e pediu ao rei que trabalhasse para eles. Ele quer que o rei e o exército destruam o sagrado Império de Daramis. No entanto, o rei recusou, e em poucos dias, todos em Alacalar morreram. Gerard recusou-se a morrer para que ele ainda possa vingar a morte de sua família e de seu país. Kelvin ouve isso e usa tudo que está ao seu alcance para derrotar Gerard. Gerard concede a derrota e forma um contrato com Kelvin. Pouco depois, Kelvin leva um pedaço da armadura do cavaleiro de volta para a guilda como prova. Ele também entrega Cashel e seu grupo para serem punidos. Com isso, Kelvin agora tem 3 seres trabalhando para ele, Melfina, Cloto e Gerard. O nível de Melfina é inestimável porque ela é um ser supremo. Em seguida, Kelvin se encontra com o mestre da guilda, Léo. O olho de avaliação de Léo é de classificação A, o que torna difícil para Kelvin esconder suas estatísticas. Léo percebe facilmente que Kelvin é de outro mundo. Kelvin quer ficar na defensiva sobre quem ele é, mas Gerard o aconselha a relaxar. Ele não pode esconder suas estatísticas para sempre e também precisa de amigos com quem possa compartilhar seus segredos. Léo pergunta a Kelvin se ele é um invocador, summoner, e Kelvin afirma que sim. Kelvin então pergunta por que Léo não impediu Cashel e seu grupo, já que seu olho de avaliação pode ver o que eles estão planejando. Léo se desculpa e diz que Cashel é um nobre da nação militar de Trizin. Ele precisava de provas que estivessem diretamente ligadas a Cashel para evitar um incidente internacional. Léo revela que ele não é um simples mestre da guilda, mas um dos 3 guardiões que governam a guilda. E que ele não é inimigo de Kelvin, mas seu amigo. Na verdade, ele conheceu outros como ele que são de outro mundo. Léo diz que os heróis do Sagrado Império de Daramis são de outro mundo. Melvina confirma isso e diz que foi ela quem os reencarnou. A sacerdotisa de Daramis ouviu a profecia do Ser Supremo e convocou os heróis. Acontece que a ressurreição do Rei Demônio está próxima, e essa é a razão pela qual os monstros em todo o continente estão se tornando mais violentos. Léo diz a Kelvin que entende por que ele estava escondendo seu status como invocador. Ele não quer ser arrastado para disputas políticas. Léo garante que, se ele estiver disposto a ajudar, garantirá que Kelvin tenha sua liberdade e que ninguém descubra seu status. Kelvin já é um aventureiro de classificação S, e Léo está disposto a ajudá-lo a chegar ao topo. Pouco depois, Kelvin é promovido para a classificação B. Claire prepara um bom prato para comemorar sua promoção. Mais tarde, Melvina conta a Kelvin que a sacerdotisa do Sagrado Império de Daramis realizou um ritual de convocação. Em seguida, Melvina encontrou alguns rapazes e garotas bonitos e inteligentes para reencarnar. Melvina diz que os heróis estarão em um nível decente agora. Kelvin sai de seu quarto para fazer compras e revela seu plano de encontrar a garota elfa escrava e comprá-la. Kelvin planeja treiná-la e adicioná-la ao grupo quando chegar lá. Kelvin paga ao mestre o dinheiro necessário e descobre que há uma maldição sobre a garota que não permite que as pessoas a toquem.
A garota agradece a Kelvin por comprá-la e revela que seu nome é Efil. Kelvin então usa sua magia para quebrar a maldição, e Efil finalmente pode tocar alguém sem incendiá-los. Kelvin leva Efil de volta à estalagem e Claire cuida dela depois que ela toma banho. Efil parece jovem e bonita. Ela promete fazer o melhor para servir Kelvin. Kelvin percebe que Claire fez um uniforme de empregada para Efil, mas ele fica bem nela mesmo assim. Depois disso, a dupla come uma refeição preparada por Claire. A comida estava tão deliciosa que Efil chorou enquanto comia. Kelvin, então, dá a Efil a escolha de escolher suas próprias habilidades. Na hora de dormir, Claire diz a Kelvin que não há mais quartos disponíveis. Mais uma vez, Kelvin é forçado a compartilhar uma cama com Efil. Em seguida, Efil usa seus pontos em arquearia, turismo e costura. Kelvin também escolhe habilidades em ferraria. Efil começou a desenhar roupas por conta própria, e o uniforme de empregada que ela está usando atualmente foi projetado por ela. A combinação de sua habilidade avançada em arquearia, magia vermelha e a graça do Rei Dragão do Fogo lhe concederam sua técnica original. Pouco depois, Kelvin estará qualificado para subir de classificação assim que completar mais uma tarefa. Efil também será promovida para a classificação B em breve. Após entregarem seu relatório na guilda, Efil pede a Kelvin para segui-la no dia seguinte, e Kelvin concorda com relutância. Enquanto isso, Melfina partiu para resolver um assunto oficial e ficará temporariamente indisponível. No dia seguinte, Kelvin encontra-se com Efil e Ange. Efil se certifica de estar bonita e bem arrumada para o evento do dia. Enquanto estão se divertindo, Tabra, o terceiro príncipe de Trizen, os aborda e exige que as meninas o acompanhem porque são adoráveis. Os guardas tentam se aproximar das meninas, mas Kelvin os derruba facilmente. Ele então usa sua magia para imobilizar Tabra e fazê-lo se desculpar por seu comportamento. Tabra revela que veio a Parto porque ouviu falar que um aventureiro poderoso fez de Parto sua casa e tem planos de torná-lo seu servo para que ele se torne mais poderoso. Kelvin diz que é o aventureiro que ele está procurando e o nocauteia. Os cidadãos que assistiram a tudo aplaudem Kelvin por seu ato heróico. Em outro lugar, Melfina se revela a sacerdotisa de Deramis, Colette. Ela pergunta sobre os heróis e Colette diz que eles estão se adaptando. Melfina conta a Colette que ela sentiu uma presença maligna no continente ocidental e pede que Colette envie os heróis para lá. Melfina adverte Colette para manter os heróis longe de Parto antes de desaparecer novamente. Mais tarde, naquela noite, Efil agradece Kelvin por salvá-la do príncipe trapaceiro. Ela também agradece a Kelvin por libertá-la e permitir que ela saiba como é tocar alguém. Efil pergunta se ela é atraente e Kelvin diz que sim. Kelvin pensa consigo mesmo que precisa comprar uma casa o mais rápido possível para evitar compartilhar o mesmo quarto com Efil. No dia seguinte, Melfina volta e mostra ao grupo os heróis e suas estatísticas, já que Kelvin não pode absorver Efil em sua consciência. Cloto separa um pedaço de si mesmo para se sentar no chifre de Efil, dessa forma Efil pode participar da conversa na rede de serviçais. Melfina espera que os heróis fiquem mais fortes em preparação para sua batalha contra o Rei Demônio e aponta que Kelvin e seu grupo estão ficando mais fortes a cada dia. Kelvin exibe suas habilidades de ferreiro e mostra as armas que acabou de fazer. Efil também mostra as novas roupas e armaduras que ela fez para si mesma e para os membros do grupo. Pouco depois, Kelvin é chamado para o escritório do mestre da guilda, Léo. Ele informa a Kelvin que um demônio foi encontrado na caverna do Eremita. Melfina diz que demônios são uma das raças mais fortes, ao lado de dragões e anjos. Léo pediu a ajuda de Kelvin porque ainda não sabem o quão forte é o demônio. Kelvin aceita ajudar. Ao chegar à caverna, os aventureiros que encontraram a masmorra o atualizam com todos os detalhes. Ao entrar na masmorra, Gerard lidera o caminho, com Efil e Kelvin o seguindo, enquanto Cloto fica na retaguarda. Eles chegam à porta interna, e Kelvin informa ao grupo que está sentindo duas formas de vida na sala. Eles entram na sala e veem uma garota demônio selada. Outro demônio aparece e revela que é o arquidemonio Vitor. Kelvin fica surpreso, pois automaticamente Vitor é um demônio de classificação S, por ser o arquidemonio. No entanto, Kelvin não se abala, pois é um amante de batalhas. Na verdade, ele sorri quando descobre o quão forte Vitor é. Vitor informa ao grupo que a garota que estão vendo é a filha do rei demônio Gustav. Gustav manteve isso em segredo para que seus inimigos não usassem sua filha contra ele. Vitor revela que apenas humanos podem quebrar o selo da garota, mas ele não quer isso. Ele deseja absorver a garota e tornar-se o rei demônio. Vitor convoca seus lacaios, e uma batalha começa entre os dois grupos. Gerard elimina os lacaios com um golpe de espada, enquanto Kelvin elimina os que Gerard perdeu. Vitor usa uma bomba de fumaça mágica para tentar atacar Kelvin por trás, mas Kelvin frustra seus ataques facilmente.
Phil se posiciona atrás de Victor e atira nele com sua flecha mágica. Gerard se aproxima e corta um dos braços de Victor. Victor admite que Kelvin e seu grupo são os segundos a causar tanto dano nele. Isso leva Victor a ativar todo o seu poder mágico e ficar ainda maior. Ele ataca o grupo com sua magia e enfraquece Gerard, derrubando no chão, e começa a ter vantagem até que Clot o atinge com uma série de ataques de cima. Isso dá a Kelvin e Phil a chance de lançar um ataque devastador em Victor. Victor é derrubado e reconhece a derrota. Victor então revela que nunca planejou absorver a filha do rei. Ele diz que Kelvin teria lutado com menos empenho mesmo se ele não tivesse mentido. Victor conta a história por trás de tudo. Há centenas de anos, Gustavo colocou o encarregado de sua filha Sarah e ele foi basicamente quem a criou. Ele morava com ela em uma grande mansão e Gustavo fez tudo ao seu alcance para esconder o fato de que ele tinha uma filha. Um dia, os heróis atacaram e vieram atrás de Gustavo. Victor estava pronto para lutar e morrer por Gustavo, mas Gustavo ordenou que continuasse cuidando de Sarah, caso a existência dela fosse conhecida. Outros demônios e até mesmo o herói poderiam ir atrás dela. Então, Gustavo colocou um selo nela que apenas humanos poderiam quebrar. Se alguém que não fosse o herói a encontrasse, ela estaria segura. Quando Gustavo morreu, Sarah foi enviada para uma terra distante onde Victor continuou a vigiá-la, mesmo em seu estado selado. Gustavo esperava que um dia Sarah pudesse viver em paz, sem violência a perseguindo. Victor então revela que esperava por um momento de paz para que o selo de Sarah pudesse ser quebrado e que ela pudesse alcançar sua posição como a rainha demônio. Victor lamenta que todos os seus planos agora tenham falhado e implora a Kelvin por um último desejo. Ele pede a Kelvin para permitir que Sarah se junte ao seu grupo e também para mostrar a ela o mundo. Sarah provavelmente já está acordando de seu sono e pode ter escutado a conversa deles. Victor diz que a decisão agora está nas mãos de Kelvin. Para quebrar o selo, Kelvin oferece-se para curar Victor, mas ele recusa e diz que só serviu ao rei demônio e não está pronto para servir a mais ninguém. Depois de dizer tudo o que tinha a dizer, Victor finalmente morre. Kelvin se aproxima de Sarah e quebra o selo. Sarah acorda e começa a chorar porque acabou de perder a última pessoa que considerava família. Sarah faz um contrato com Kelvin depois que está totalmente consciente. O grupo termina no interior da caverna e retorna à superfície. Gustavo já tinha feito uma bandana de camuflagem para Sarah antes de morrer para esconder seus chifres. Kelvin mente para os aventureiros, dizendo que Sarah foi uma das primeiras aventureiras a entrar na caverna. Eles mostram aos aventureiros a prova de que o demônio foi derrotado e saem. Mais tarde, Phil faz uma armadura nova e mais forte para Gerard. As estatísticas de Gerard também aumentaram, e ele está mais forte do que antes. O grupo leva Sarah de volta à cidade e mostra a ela como é viver entre humanos. Kelvin volta para a guilda e é oficialmente promovido para a categoria Anjo, então organiza uma festa para celebrar a promoção de Kelvin. Mais tarde, naquela noite, Kelvin ouve os pensamentos de Sarah em voz alta. Ela promete fazer Victor se orgulhar e ver o mundo, como eles sempre planejaram fazer. A seguir, Kelvin faz uma nova armadura chamada Terror da Rainha para Sarah, feita com a armadura de Victor, exatamente como Sarah havia pedido. Ele também faz uma nova espada para Gerard. Depois de todo o seu trabalho árduo, Kelvin está exausto e começa a desejar arroz. Ele continua gritando que quer comer arroz. Pouco depois, o grupo empaca suas coisas e começa uma jornada para um país chamado Tarai. O grupo tem dois propósitos em sua jornada para Tarai. O primeiro é mostrar o mundo para Sarah. Disse que Tarai é um país que faz fronteira com o oceano e acredita-se que eles tenham uma planta semelhante ao arroz. Não foi difícil para Léo conceder permissão para eles viajarem para Tarai. É revelado que Malfina partiu temporariamente novamente. Malfina foi fazer alguns ajustes em seu corpo para poder entrar em um de seus avatares. Isso dará a Kelvin a força para poder invocá-la e também ocultará seu status como um ser supremo. No caminho para Tarai, o grupo é parado por uma gangue de bandidos conhecida como Vento Negro. Disse que um aventureiro da categoria A de Trizen já derrotou a gangue, mas parece que eles estão de volta em ação. A gangue tenta roubar o grupo, mas, desconhecido por eles, acabaram de encontrar um destino terrível. Kelvin diz a Sarah para lidar com os ladrões, e em pouco tempo, ela os derrota. Os ladrões avisam ao grupo que estarão em grandes apuros quando o chefe souber o que aconteceu. Isso anima Kelvin e ele diz mal pode esperar para conhecer o chefe deles. Logo em seguida, eles chegam a Tarai. Kelvin percebe que Tarai se parece com o antigo Japão. Eles encontram o caminho para a guilda da região e entregam os ladrões para a guilda. O grupo se encontra com a mestra da guilda, Misty. Misty revela que Léo falou muito sobre Kelvin, e Kelvin é o assunto principal das conversas de Léo. Misty informa a Kelvin que o guerreiro Tyson, Christopher, derrotou o Vento Negro.
No entanto, descobre-se que ele agora é quem está comandando a gangue, e eles começaram a sequestrar garotas para vendê-las como escravas. Misty está sendo cuidadosa sobre o assunto, pois isso pode se tornar um incidente internacional se não for tratado com cuidado. Kelvin descobre que o nível de Christopher é 70 e sua empolgação diminui. Ele deseja que Christopher tenha mais níveis para que ele seja um oponente mais difícil. Nesse momento, Sarah detecta que um grupo de aventureiros acabou de entrar na cidade. Acontece que os heróis acabaram de chegar na cidade. Kelvin fica feliz porque isso torna as coisas mais fáceis para eles. Kelvin pede a Miss que informe os heróis sobre Christopher. Se Christopher for derrotado pelos heróis, que realmente defendem a justiça, não haverá reclamações. Em seguida, Kelvin e seu grupo localizam o esconderijo de Christopher, invadem e derrotam seus subordinados, libertando as garotas. Eles encontram Christopher e seus generais em seu escritório, e Kelvin os derrota facilmente, deixando-os caídos no chão. Mais tarde, os heróis chegam ao esconderijo. Eles veem as garotas, que contam a eles que os aventureiros que as resgataram foram para outra sala para lutar contra os bandidos. As garotas imploram para que os heróis vão ajudar os aventureiros a derrotar os bandidos. Os heróis correm para a sala e encontram Christopher e seus homens caídos no chão. Os heróis estão confusos e acreditam que as pessoas caídas no chão são os aventureiros que precisam de ajuda. Eles encontram Kelvin e seu grupo com um sorriso no rosto. Os heróis confundem Kelvin e seu grupo com a gangue de bandidos. Desconhecido para os heróis, Kelvin já havia planejado isso. Sua intenção desde o início era enganar os heróis e fazê-los lutar contra ele. Os heróis se apresentam: o líder Toya Kanzaki, sua companheira Setsunashiga Nana Mizuoka e, finalmente, Miyabi Kuramiya. Os heróis prometem trazer justiça a Kelvin e seu grupo. Kelvin então diz aos heróis que está pronto para lutar contra os 4 sozinho, e o perdedor fará o que o vencedor quiser. Os heróis debatem entre si se devem ou não lutar contra Kelvin e seu grupo. Kelvin está se deliciando com toda a excitação. O restante do grupo de Kelvin se senta enquanto ele se prepara para lutar contra os heróis. Os heróis finalmente decidem lutar contra Kelvin. Kelvin diz aos membros do seu grupo que usará seu novo item, o Devorador de Habilidades, como uma das armas para lutar contra os heróis. Os heróis partem para cima de Kelvin, mas ele repele todos os seus ataques facilmente. Os amigos de Toya ficam surpresos ao ver que a habilidade de espada de Toya é classificada como S e que Kelvin está enfrentando-o com as mãos nuas. É revelado que Sarah havia ensinado suas habilidades de artes marciais a Kelvin antes da luta. Conforme a luta continua, Setsuna percebe que Toya está pronto para lutar até a morte. Ela o repreende e lembra o dia em que foram levados da sala de aula e trazidos para o mundo de fantasia por Melfina. Setsuna deixa Toya saber que a única maneira de derrotar Kelvin é trabalhar juntos. Com essa nova motivação, a equipe combina sua força e ataca Kelvin usando seus feitiços mais poderosos para segurá-lo. Kelvin convoca um golem para distraí-los enquanto conjura um novo feitiço. Ambos os grupos ficam surpresos ao ver Kelvin criar um novo feitiço para se libertar dos feitiços dos heróis. Eles tentam atacá-lo novamente com diferentes feitiços, mas ele está muito acima do nível deles e facilmente os repele. Enquanto luta contra Kelvin, Toya lamenta que ele deveria usar seus poderes para o bem maior. Kelvin o derruba e diz para ele não tentar impor suas próprias ideias e visões sobre ele. Mais tarde, os heróis acordam e descobrem que Kelvin não é o inimigo deles. Ele foi o aventureiro que derrotou os bandidos e estava apenas lutando contra eles para conhecer suas fraquezas e ensiná-los a serem melhores. Toya se arrepende de suas ações e percebe que ele e seus amigos estavam enganados sobre Kelvin. E se curva para Kelvin, declarando-o como seu mestre dali em diante. Depois que a poeira baixa, Christopher e sua gangue são presos e as garotas são libertadas. Kelvin leva os heróis para uma caverna para treinamento, onde um chefe de masmorra classificado como S aparece, e Kelvin tem que derrotá-lo. Kelvin diz a Toya e seu grupo que eles ainda precisam trabalhar muito antes de enfrentar monstros classificados como S. Dias depois, Toya e seu grupo se preparam para deixar a cidade e agradecem a Kelvin por toda a ajuda. Kelvin lhes dá pingentes como presentes de despedida. Toya promete ser mais forte da próxima vez que se encontrarem. Após a partida deles, Kelvin revela que os pingentes que deu aos heróis são impulsionadores de estatísticas, que os ajudarão a crescer mais fortes e mais rápido. Em seguida, Kelvin pergunta a Gerard se Liseia fica do outro lado do mar, para o oeste, e ele confirma que sim. Não vamos esquecer que Liseia foi o país que destruiu a casa de Gerard. Kelvin não esqueceu disso e planeja puni-los por seus pecados. Kelvin quer ficar mais forte e melhor antes de enfrentar Liseia. Minutos depois, Kelvin é informado de que o rei do país quer vê-los. Ao chegar ao palácio, Kelvin nota que ele é construído como um palácio japonês típico.
Gerard informa que o primeiro governante do país é rumores de ter vindo de outro mundo. Eles entram no palácio e Kelvin percebe que também tem a mesma aparência dos palácios japoneses. Eles são recebidos pela atual governante de Toraji, Tsubaki Fujiwara. Ao ouvir seu nome, Kelvin pensa consigo mesmo que o nome é definitivamente um nome japonês. Isso reforça sua suposição de que o primeiro governante do país deve ter vindo do Japão, o que provavelmente também é a razão pela qual eles são o único país que tem arroz. Tsubaki diz que eles teriam realizado uma celebração pela boa ação do grupo. Mas Trizen está envolvida. Eles estão tentando manter as coisas em sigilo para evitar suspeitas dos cidadãos. Tsubaki pede a Kelvin para pedir qualquer coisa que ele queira. Kelvin diz que quer arroz, e Tsubaki fica surpresa. Ela diz que Kelvin poderia ter pedido título, dinheiro ou status, mas ele escolheu arroz. Kelvin revela que não quer nada que o prenda, ele prefere ser livre porque é um aventureiro. Por causa disso, Tsubaki promete alimentar Kelvin com todo o arroz que ele quiser e enviará arroz para ele se ele ficar sem. Kelvin e seu grupo são servidos com arroz, e Kelvin desfruta tanto da refeição que come uma grande quantidade durante o banquete. Efio está ocupada aprendendo receitas japonesas com Tsubaki, o que a ajudará a preparar pratos japoneses no futuro. Mais tarde, Efio prepara seu primeiro prato japonês e Kelvin a elogia por acertar. Afinal, a habilidade culinária de Efio é de classificação S. Tsubaki quer que Kelvin e seu grupo fiquem em Toraji, mas ele diz que eles precisam partir para Parto muito em breve. Tsubaki até tenta convencer Kelvin a se casar com ela, mas ele humildemente recusa a oferta. Tsubaki revela que o palácio possui um teletransportador, mas ninguém pode usá-lo assim, você precisa de permissão do lado receptor também. A razão pela qual Kelvin e seu grupo poderão usá-lo é porque Léo já inscreveu a sequência de permissão em seus cartões de guilda. Kelvin fica surpreso que Léo não tenha contado isso a eles. O grupo usa o teletransportador e retorna a Parto. Kelvin compra uma casa depois de voltar a Parto, e ela tem espaço suficiente para todos. Cloto diz que quer ficar do lado de fora no quintal, e Kelvin concorda. Pouco depois, Eli e seu grupo chegam para visitá-los e Kelvin apresenta Sarah a todos. A filha, Luca, chega a casa para retomar como a nova assistente da casa. Uma das razões pelas quais Kelvin também comprou a casa é por causa do banho, ele sempre sonhou em ter um banho em sua própria casa. Kelvin está prestes a ir dormir quando Melfina chega. Ela agora fez ajustes e pode ser convocada através de um de seus avatares. Kelvin a invoca, e uma linda mulher angelical com asas aparece no quarto. Na manhã seguinte, Kelvin apresenta Melfina aos outros membros do grupo. Melfina tenta se desculpar com Sarah por ter convocado o herói que derrotou seu pai, mas Sarah diz que não há necessidade, pois era necessário, já que as coisas estavam saindo de controle e ele precisava ser detido. Melfina tem asas escondidas para esconder seu status do resto do mundo. Ela também afirma que é a esposa de Kelvin. Kelvin tem a ideia de começar a chamá-la de Mel para evitar que as pessoas descubram que ela é a suprema ser da reencarnação. Mais tarde, Melfina concede a Kelvin a graça de Melfina, o supremo ser da reencarnação. A graça tem dois efeitos. Primeiro, protege Kelvin de danos fatais uma vez por mês. Segundo, concede a Kelvin o poder de convocar heróis, mas ele só pode fazer isso uma vez. A seguir, Kelvin é visto relembrando os heróis. Ele se pergunta se eles chegaram com segurança ao continente ocidental e também percebe que os heróis tiveram dificuldades em se adaptar porque têm memórias de suas vidas passadas. Ele se pergunta se apenas o herói está destinado a derrotar o Rei Demônio ou se pode ser qualquer pessoa, por exemplo, o Rei das Feras de Gon, que é um aventureiro de classificação S e dizem ser o mais forte no continente oriental. Mais tarde, nesse dia, Melfina encontra Kelvin e diz que a guilda tem uma tarefa para eles. Melfina percebe que algo está incomodando Kelvin e o questiona sobre isso. Kelvin pergunta a Melfina por que eles precisam de heróis para derrotar o Rei Demônio. Melfina explica que não sabe quem será o próximo Rei Demônio, mas todos eles têm algo em comum, eles têm um poder que multiplica o mal dentro deles e esse poder os torna invisíveis e imunes a qualquer dano. Kelvin fica chocado e fica ainda mais curioso. Ele quer saber como os Reis Demônios são derrotados. Melfina explica que os Reis Demônios podem ser invisíveis aos ataques das pessoas deste mundo, mas são vulneráveis aos ataques de pessoas de outros mundos. É aí que entram os heróis. Kelvin percebe que seus ataques definitivamente funcionarão no Rei Demônio. Melfina acrescenta que existem duas maneiras de trazer pessoas para o mundo de fantasia. Você pode teleportá-las diretamente de seu mundo, como no caso de Toya e seus amigos, ou você pode reencarnar uma alma morta no mundo de fantasia. A reencarnação é a melhor opção porque concede à pessoa a opção de escolher habilidades que ela deseja, tornando-as fortes, assim como o caso de Kelvin. Naquela noite, Kelvin decide convocar um herói que ele treinará pessoalmente. Melfina explica como proceder,
e ele bebe uma poção que recupera seu MP, pontos de magia. Kelvin começa a convocação, e um grande círculo aparece no chão. Momentos depois, uma jovem garota emerge e se apresenta como Ryuseki. Ela parece animada por ter sido reencarnada, mas desmaia antes que qualquer outra discussão possa acontecer. Kelvin também desmaia porque seu MP está esgotado. Pouco depois, Ryu acorda e sua empolgação é evidente. Ela diz a Kelvin que ficou acamada durante toda a sua vida passada, não conseguia se mover como todo mundo, mas agora ela pode. Ryan se lembra de tudo isso porque escolheu manter suas memórias. Ela agradece a Kelvin por tê-la convocado e por fazer com que ela saiba como é caminhar. Kelvin sugere que eles precisam mudar o nome dela, pois ele não gosta do atual. Ryan sugere que mude seu nome para Ryan, e Kelvin aceita. Ele também diz a Ryan para dizer a todos que ela é sua irmãzinha de uma terra distante. Ryan concorda e até escolhe um nome fofo para chamar seu novo irmão mais velho. A seguir, Kelvin leva toda a família para a Floresta Roxa Escura para treinar. Ele também leva Ellie e Luca com ele, querendo que o nível delas aumente também. Ele já tem golems protegendo a missão, então não há com o que se preocupar. Kelvin usará sua habilidade de compartilhamento de experiência para distribuir pontos para Luca e Ellie, preparando-as caso algo ruim aconteça. As meninas também serão capazes de se defender. Quanto mais membros do grupo derrotarem monstros, mais XP Luca e Ellie receberão. Kelvin diz a Sarah, Gerard e Cloto para se aventurarem na floresta e derrotarem o máximo de monstros que puderem. Sarah e Gerard transformam isso em um desafio para ver quem derrotará mais monstros. Momentos depois, um lobo das sombras aparece e Kelvin o derrota antes de fazer um contrato com ele. Em seguida, ele entrega o lobo para Ryan, que o adota como seu novo animal de estimação. Pouco depois, o RD e sua equipe chegam à floresta para treinar também. O RD está na floresta para seu exame de entrada para ser promovido a rank e o RD elogia Kelvin por ter garotas tão bonitas em seu grupo, o que deixa os membros da equipe de URD com ciúmes e eles ficam ainda mais com ciúmes quando descobrem que Kelvin agora tem uma irmãzinha fofa. O RD e seu grupo saem depois de cumprimentar Kelvin e sua equipe. Pouco depois, Sarah, Cloto e Gerard retornam, descobrindo que o trio já derrotou todos os monstros dentro da floresta, e o RD não teria mais nada para derrotar. Kelvin encontra o RD e se desculpa com ele, mas o RD diz que está tudo bem. O RD diz que sua equipe agora está muito forte e que Kelvin até merece ser de classe Senhor S Rank, agora. Ao voltar para casa, Ryan cuida de seu animal de estimação e dá ao lobo o nome de Alex. Descobre-se que Ryan também consegue entender Alex, parece que ela possui habilidade para isso. Em seguida, Ryan começa seu treinamento com Gerard e Sarah, sendo submetida a treinamentos intensos para melhorar suas habilidades. Ainda vivendo sob o Tratado de Paz, o Imperador deixa a decisão com seus generais. 2 generais apoiam a proposta, enquanto outros 2 a opõem. Agora, que a decisão está empatada, eles precisam consultar o 5º general, Clive. Dado o comportamento de Clive, é evidente que ele vai votar a favor da guerra. Clive é o líder dos Cavaleiros Mágicos e nunca foi alguém que evitasse uma luta, na verdade, ele gosta de criar problemas. Após entregar os assassinos à guilda, Leon informa Kelvin que Trizen começou a agir de forma suspeita. Ainda não é nada grave, mas eles precisam ter cuidado. Gon é o país que faz fronteira com Trizen, e eles relataram movimentações suspeitas. Em seguida, Léo diz a Kelvin que Leon Gon, o Rei das Feras, o convidou para uma visita. Leon quer testar Kelvin e ver se ele é digno de ser um aventureiro de classe Senhor S Rank. Pouco depois, Kelvin e sua equipe partem em direção a Gon. Ao se aproximarem de uma vila que está sob a jurisdição de Gon, Phil diz que tem uma sensação estranha. Melfina revela que a vila que estão se aproximando é uma vila élfica, e como Phil é meio elfa, é natural que ela tenha uma sensação de formigamento. É revelado que os elfos eram originalmente do continente ocidental, mas alguns deles se mudaram para o continente oriental há alguns anos. Enquanto a jornada continua, Sarah aponta que é necessário ter a aprovação de pelo menos 2 governantes para obter a classificação Senhor S Rank. Tsubaki já deu sua aprovação, mas Leon quer testar Kelvin antes de conceder sua aprovação. De repente, eles são impedidos por um grupo de elfos que guardam a vila. Kelvin mostra a eles o selo de Leon e revela que eles não são inimigos. O chefe da vila, Nelruz, aparece para conhecer Kelvin. Ele vê Efil e fica surpreso, como se tivesse reconhecido alguém. Ele chama Efil por outro nome, Lumil. Nelruz os leva para dentro da vila e revela que confundiu Efil com outra pessoa. Kelvin então pede para Nelruz falar sobre Lumil, pois isso pode ser uma pista sobre a origem de Efil. Ela foi vendida como escrava quando era criança e não conhece nenhum de seus parentes.
Neuhus diz que eles costumavam viver em uma floresta no continente ocidental, mas foram atacados pelo Rei Dragão do Fogo. O Rei Dragão alegava que um elfo o havia ridicularizado e exigiu que eles entregassem esse elfo ou ele destruiria a vila. No entanto, os elfos não sabiam quem havia ridicularizado o dragão. O Rei Dragão destruiu metade da vila com sua fúria. Foi então que uma das elfas, Lumil, se ofereceu para se sacrificar em nome da vila e se tornou a esposa do Rei Dragão. Anos depois, o corpo de Lumil foi encontrado na floresta. Com medo de que o Rei Dragão atacasse novamente, os elfos decidiram fugir do continente ocidental e se estabeleceram no continente oriental, sob a proteção de Gon. O grupo levanta a teoria de que há a possibilidade de Lumil ser a mãe de Efil, o que pode ser a razão pela qual Neuhus a confundiu com Lumil. Neuhus então informa Kelvin que monstros de Trizin começaram a atacar a vila. Kelvin promete que não permitirá que os monstros toquem neles. Kelvin e seu grupo decidem armar uma armadilha para o exército de Trizin e seus monstros controlados. Mais tarde, naquela noite, o exército de Trizin é visto avançando em direção à vila. Subitamente eles são atacados por Kelvin e seu grupo. O grupo elimina todos os batalhões que avançavam em direção à vila. Ryan, Melfina e Alec seguem em direção ao acampamento. O comandante fica feliz ao ver duas garotas que pareciam fracas se aproximando do acampamento. O comandante toca uma flauta mágica que invoca um monstro gigantesco. Melfina diz a Ryan que é hora de ela mostrar que todo o treinamento não foi desperdiçado. Melfina a incentiva, garantindo que ela é mais forte do que pensa. Com palavras de motivação, Ryan reúne coragem e ataca o monstro gigante, acompanhada por Alex. No entanto, o monstro repeliu o ataque e quebra sua espada. Ryan fica com raiva e invoca duas espadas mais poderosas que Kelvin havia feito para ela. Ela conjura um feitiço que parece ter eliminado o monstro. No entanto, o monstro evolui para uma forma ardente. Ryan não fica assustada e derrota facilmente o monstro com o mesmo feitiço anterior. O comandante vê isso e cai de joelhos, sem acreditar que uma garotinha acabou com todo o exército e o monstro de apoio. De repente, o general Clive chega e lança um ataque surpresa em Kelvin, mas ele facilmente desvia o feitiço. Clive tenta usar um feitiço de escravidão em Efil, mas Kelvin bloqueia. Ele diz a Clive que não deixará um dedo ser levantado contra sua mulher ou qualquer membro do seu grupo. Kelvin usa seu olho de avaliação em Clive e descobre que ele também foi reencarnado. Kelvin diz a Efil para se juntar ao resto do grupo dentro das muralhas da vila enquanto ele batalha contra Clive. Kelvin cria 5 lanças fortes para atacar Clive, mas ele usa uma barreira para bloquear o ataque. Clive diz que as lanças teriam sido destruídas se não fosse pela barreira. Assim que tocaram a barreira. Isso mostra que as lanças são muito fortes. Durante a luta, Kelvin está sorrindo porque está curtindo a batalha. Clive encanta todo o seu grupo para atacar Kelvin. Kelvin ordena que seus golems cuidem do grupo de Clive enquanto ele luta contra Clive pessoalmente. No entanto, ele instrui os golems a não prejudicar os membros do grupo de Clive porque estão sob o encanto de Clive. Kelvin planeja quebrar o encanto depois que a batalha terminar. Kelvin e Clive continuam a duelar com seus feitiços. Kelvin ataca Clive com um feitiço que deixa um corte em seu rosto. Clive fica com raiva e usa seu feitiço mais poderoso, mas Kelvin traz sua última arma, o cajado Backstab Disaster, classificado como S-Rank. Kelvin, então, ativa um feitiço poderoso também. Os dois lutam entre si, mas Kelvin corta o feitiço de Clive e corta suas pernas. Kelvin está prestes a acabar com ele quando Tristan chega e assume a custódia de Clive. Tristan concorda que Kelvin venceu a batalha, mas eles não permitirão que ele termine Clive. Tristan desaparece antes que Kelvin decida atacá-los. Kelvin retorna à vila e se reúne com seu grupo. Neuhus diz a seu povo para preparar um banquete em celebração à vitória de Kelvin. Agora, no país de Trizin, Clive foi curado e suas pernas estão de volta ao normal. No entanto, ele está agora restrito dentro de uma instalação de testes. Tristan informa que vários experimentos serão realizados nele porque ele é reencarnado. Clive serve como o sujeito de teste perfeito que eles precisam, talvez em preparação para sua batalha contra Kelvin. Em seguida, o chefe da vila dá a Efil uma bandana que pertencia a Lumil. Todos os aldeões a tratam muito bem, apesar de ela ser uma meio-elfo. Nesse momento, uma garotinha aparece e se apresenta como Li, a filha de Gon Leon. Leon revela que ele pode assumir qualquer forma que desejar e decidiu aparecer como uma garotinha. Leon revela que assistiu à batalha de Kelvin contra Clive e agora está convencido de que Kelvin é digno do Rank S daqui a 4 dias. A cerimônia de promoção será realizada e Kelvin terá batalhas simuladas contra outros aventureiros do Rank S. Ao ouvir isso, Kelvin não consegue esconder sua empolgação em enfrentar outros aventureiros do Rank S. Deixa seu gostei e se inscreva no meu canal. Obrigado.